Audiolivro Justiça Divina, capítulo 51. Nas leis do destino. Não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber, o pensamento divino, imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Essas leis, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. O fogo é agente precioso da evolução, nos limites em que deve ser conservado. Entretanto, se colas a mão no braseiro, é natural incorras de imediato nas consequências. A máquina é apêndice do progresso. Contudo, se não lhe atendes às necessidades, sofrerás, para logo, os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. Ocorre o mesmo nos planos da consciência. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos. É inútil que dignitários desse ou daquele princípio religioso te pintem o todo perfeito por soberano purpurado, suscetível de encoleirar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. Os que procedem assim podem estar movidos de santos propósitos ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou, mas se esquecem de que, mesmo ante as leis dos homens, pessoa alguma consegue furtar moralmente o merecimento ou a culpa de outra. Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros. Mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje, a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora qualquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. Recorda que não podes raciocinar através do cérebro alheio e nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes. E sendo justiça, determinou possuísse cada um de nós vontade e razão. A vida, assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. E não sofismemos a palavra de Jesus quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário que estaria com ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo quem nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 52. Ante os mundos superiores. Quando nos referimos aos mundos superiores, recordemos que a Terra um dia formará entre eles por estância divina. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos alhear-nos do preço que pagará pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos
encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria, em nome da ideia de Deus, e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo, a estender-se por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo, nem Cassandras do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem, superior a todas as contingências, respirar enfim, livre dos polvos da guerra que lhes sugam as energias e lhes entornam inutilmente o sangue em esgoto de lágrimas. Abrindo as estradas do espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. E enquanto nos empenhamos, cada vez mais, em largas dívidas para com a ciência que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 53. Compromissos em nós. Considerando as elevadas missões dos espíritos que se agigantaram nos louros da virtude, reflitamos nos compromissos anônimos que rogamos com ardor em nós e por nós. Encontraste o marido ideal e a abastança doméstica. No entanto, recebeste no próprio sangue o filho retardado que te corta o coração por difícil problema. Um dia compreenderás que noutras épocas foi ele o companheiro que induziste à loucura. Dispões de títulos respeitáveis para luzir nos encargos mais nobres e padeces uma esposa mentalmente fixada na fronteira do hospício. Um dia compreenderás que em estradas distantes foi ela a parceira menos feliz, em cujos pés colocaste lama escorregadia para que resvalasse desamparada na esquina do sofrimento. Tens dinheiro e instrução, mas carregas um pai irracível e intransigente, que mais se assemelha a um tigre de sentinela. Um dia
compreenderás que ele vive assim por defeitos da educação que lhe impuseste em outra existência. Percebes a grandeza da obra de que te responsabilizas, sem achar colaborador que te dê mão no trabalho, arrostando, sozinho, a obrigação de fazer. Um dia compreenderás que te valias ontem da confiança alheia para tiranizar os que mais te amavam e lutas hoje desentendido para te libertares da violência. Possuis conhecimentos admiráveis e legiões de amigos que tudo fazem por ajudar-te. Contudo, amargas penosa normalidade orgânica, a maneira de espinho oculto. Um dia compreenderás que a mutilação e a deformidade, a inibição e a moléstia constituem remédios nos pontos fracos da própria alma. Desfrutas mediunidade notável e não consegues outro mister que não seja o consolo e o apaziguamento na própria casa. Um dia compreenderás que carecias de longo tempo, desempenhando a função de bússola viva para alguns poucos viajantes do mundo, arrojados por ti mesmo nas trevas das grandes provas. Acalentas projetos superiores, exaltando anseios de ascensão e sonhos de arte. No entanto, gastas o próprio corpo, dobrando a cerviz sobre o tanque ou lavando pratos e caçarolas. Um dia compreenderás que para sermos livres é preciso escravizar-nos por algum tempo ao pé daqueles que, por algum tempo, nos foram também escravos. Bendize as dores desconhecidas que te pulgem, silenciosas. Agradece as ocupações ignoradas que pediste alegremente na vida espiritual e que muita vez exerces chorando na vida física. Se ninguém na terra te anota o serviço obscuro, recorda que Deus te vê. Se todos te desprezam, a face das tuas atividades supostas insignificantes e humildes, ainda mesmo por entre lágrimas, regozija-te nelas, aguardando o futuro. Ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser pequenino. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 54. Na Lei do Bem. Reunião pública de 28 de agosto de 1961. Perguntas muita vez, de alma inquieta, que vem a ser o bem. Tão diversas surgem as interpretações ao redor do bem por toda parte. Entendamos, contudo, que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Colheste pedradas na construção a que te dedicas. No entanto, compadeces-te da mão que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade. Ouviste frases insultuosas em torno do teu nome e registras a agressão por loucura daqueles que as pronunciam, sem alterar-te no auxílio a eles. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltas contra a injúria dos que te invadem a seara do esforço nobre, trabalhando sem mágoa, no clima da tolerância. Podes falar, com razão, a palavra acusadora contra o adversário que te feriu. Contudo,
reconhece a ofensa por crise de ignorância e nem de leve te afastas da desculpa irrestrita. Tens bastante merecimento para destaque e ocultaste na atividade silenciosa, sem fugir à cooperação junto daqueles que te dirigem. Conservas a possibilidade de reter o melhor quinhão de vantagens e não te lembras disso, ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. O bem é a luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com o esquecimento de todo o mal. Sem afetação de santidade, ajudemos o próximo, a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Sem cartaz de virtude, ouvidemos as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas, diante das fraquezas que carregamos ainda. Recorda que se há espíritos transviados ou injustos, em decúbito moral, através do caminho, são eles tão necessitados de parcela do teu amor quanto os famintos, a quem dás espontaneamente o prato de pão. A felicidade real nasce invariável daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos nos façam eles, na convicção de que se cuidarmos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 55. O lugar do paraíso. Para além do mais além, espraia-se o universo infinito, em todas as direções. O homem terrestre já mentaliza Vênus e Marte, Júpiter e Saturno, lares pendentes do colo maternal do Sol, que nos anima por territórios atingíveis. Não nos referiremos em página tão simples à estatística dos milhões de quilômetros que separam os grandes mundos entre si. Recordemos tão só que a galáxia em que respiramos agora, dentro da qual a nossa Terra pode ser comparada a uma laranja no Oceano Pacífico, dista da galáxia mais próxima centenas de anos-luz. E compreendendo-se que um ano-luz representa mais de 9 trilhões de quilômetros, já que a luz se projeta com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, é fácil imaginar a grandeza da criação. Temos, desse modo, a enxamearem nas vastidões do cosmo sóis e planetas incontáveis, todos eles vinculados a pluriformes esferas espirituais em que se continuam. Aí aglutinam-se, funcionam, desintegram-se e refazem-se mundos de todas as condições, no incessante quimismo dos elementos. Mundos santuários, mundos escolas, mundos sementeiras, mundos searas, mundos desertos, mundos jardins, mundos hospitais, mundos penitenciárias, mundos oficinas, mundos museus. A alma que te purificas na terra, diante de tamanha magnificência, não menoscabes, porém, a tua glória celeste. No círculo da dor e da experiência, guardas contigo o germen da divindade. Criatura consciente, mais que todas as soberbas formações dos planos de matéria transitória, encerras o eterno pensamento do Criador. Lutemos e soframos
por aperfeiçoar e aformosear a nós mesmos, nascendo sob o teto da carne e renascendo nos reinos do Espírito, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que um dia, aliando a sabedoria e o amor, por vossas próprias asas, possamos remontar ao coração da vida, carregando o paraíso no coração.